28 de outubro de 2013, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet. Você que está em qualquer lugar do Brasil, do mundo, assiste a gente aí, o Hora da Verdade, a TV Pós como um todo, pela internet, tvpox.com.br, e participa do Hora da Verdade através dos nossos canais aqui, o telefone 37216955 ou o nosso endereço eletrônico, nosso e-mail, jornalismo@tvpox.com.br. Hoje a gente conversando com o secretário de Defesa Social aqui em nossa cidade, Luiz Carlos Lima. Pergunta a mim em relação aos ônibus, que parece que esse final de semana voltou a ser motivo de discussão na cidade. Bom, a pergunta, como diz o outro, ela vem me acompanhando desde que eu cheguei à pasta em meados de julho. O que ocorre é o seguinte, eu acho que quanto mais se debate sobre isso, mais se amadurece em relação a essa questão. Então eu acho que é extremamente proveitoso que isso seja e esteja efervescendo como está, até porque não é um fenômeno novo, só que as pressões de uso do espaço público, as pressões do tráfego, faz com que as pessoas comecem a enxergar para os lados, buscando sempre alívios e alternativas e vendo ameaças. Então, os ônibus passam a ser uma ameaça à disponibilidade de espaço público e aí a gente volta a chamar a atenção para uma norma até então existente, está em vigor, isso é importante. É um decreto. Bastaria revogá-lo, que estaria então estabelecido que não há regra mais. Mas não é essa a intenção. O decreto, ele hoje, logicamente ele foi feito há mais de uma década, ele estabelece as restrições para o período do sábado à tarde e domingo de manhã. Não é mais a realidade da cidade, não é mais esse o tipo de dinâmica utilizada no turismo para a questão da utilização do transporte por ônibus e a questão do seu impacto na área urbana. Então, nós estamos efetivamente engajados num processo de alteração. Agora, é importante que alteração do decreto, só para entender. Isso, atualização de todas essas regras e dessa normatização no que concerne aos ônibus. Então, se eu bem entendi, existe um decreto que diz que os ônibus não podem frequentar o centro da cidade aos sábados de manhã e aos domingos de manhã, é isso? Ao sábado à tarde. Sábado à tarde e domingo de manhã. Okay. E deveriam, então, ficar no terminal e não poderiam estacionar na área urbana da cidade. Então, se nós olharmos esse período de regulação, ele não atende ao que a gente observa da demanda e da pressão do tráfego na cidade. Não só isso, é importante que a gente possibilite, e já estamos com os sindicatos dos hotéis, discutindo alternativas para impactar menos essas questões de ônibus na área central. E, logicamente, que é necessário conciliar. Nós temos que lembrar que a cidade tem sua vocação turística. Eu sei que todos que nos assistem nesse instante não passa pela cabeça de ninguém dizer não ao turismo. Todo mundo pensa, não, vamos compatibilizar, vamos harmonizar. Só que esse é um processo não tão simples de chegar e fazer-se um novo decreto, proíbe-se e pronto. É necessário que a gente entenda todas as matrizes, aquilo que está nessa equação, para que a gente consiga, então, fazer um melhor reordenamento disso, com impacto, lógico, não existe nada que vai ser 100%. Alguém, lógico, em algum momento vai ter que ceder e vai ter que ser eleita outra prioridade, além daquela demanda específica, por exemplo, do ônibus. Então, nós estamos começando primeiro um processo vamos refazer as sinalizações das portas de hotéis. A sinalização está inadequada, até isso impede a fiscalização, porque senão eu ouço muito isso. Mas se o decreto proíbe, a lei está aí, até fazer outra, por que não cumpre essa? Certo? Então, nós temos uma série de disfunções. Uma delas é a própria sinalização. Se todos observarem as portas dos hotéis, existe uma plaquinha lá, que é um Ezinho, eu falar assim porque todo mundo vai entender, sem nenhum tipo de corte. Essa placa é uma placa de regulamentação, cuja mensagem é estacionamento regulamentado. Embaixo há uma mensagem acessória dizendo embarque e desembarque de passageiros. Aí há uma dicotomia técnica, porque
porque embarque e desembarque ele é feito em áreas de estacionamento proibido, não de estacionamento regulamentado. Se o ônibus para lá e fala que está cumprindo a lei da placa, o agente fiscalizador vai ter dificuldades na hora de implementar. Então nós vamos dar a sinalização, vai ser todas as portas de hotéis vão estar com a sinalização de proibido estacionar, dizendo que a mensagem daquele lugar, aquilo ali é para embarque e desembarque de passageiros, isso é uma ação temporária, é uma operação de curto espaço de tempo, e que fora desse período, aquele espaço não é utilizado para estacionamento de veículos. Então, isso aí fala dos cavaleiros, fala dos cones, das reservas de vaga, que também não são só em hotéis. E até de horários. Tem vários outros locais. E até de horários, Lima, porque o que a gente observa, que o maior tráfego de ônibus é aos finais de semana, sexta, Sim. sábado e domingo. Se nós tivermos, por exemplo, essas vagas deixadas para o estacionamento de ônibus durante a semana, é claro que em determinados momentos elas não serão ocupadas, porque não existem ônibus que geralmente frequentam a cidade antes de sexta-feira, isso é quase que usual, pode até haver em determinado momento. Tem congressos e outras atividades que também geram demanda. Mas aí é o seguinte, nós vamos ter menos espaço para veículos particulares e mais para ônibus nas portas de hotéis, é isso? É um pouco de cada coisa nisso aí. Em primeira mão, não se está estabelecendo a lógica de reduzir ou alterar o uso do espaço. Nós queremos primeiro regulamentar esse uso do espaço. E essas discussões de ganhos e aperfeiçoamentos, nós vamos estar agregando a partir de então. Bem, a Alexandra Freitas mandou um e-mail para a gente, obrigado Alexandra, ela diz o seguinte, gostaria de saber quanto à segurança nas escolas, porque, diz ela, até hoje não temos guardas municipais nos portões para a segurança de nossas crianças e adolescentes. Onde meu filho estuda, diz a Alexandra, está um caos. Essas agressões por gangues têm que acabar. Olha, Alexandra, quer dizer, nós não estamos em todas as escolas, porque realmente há um descompasso entre a capacidade operativa da Guarda em ocupar todas as escolas, em função da feliz quantidade de escolas que temos no nosso município. Mas estamos trabalhando nessa direção, numa revisão, numa reengenharia de pessoal, no sentido de que a gente possa dar mais cobertura às escolas e aos postos de saúde com a presença mais efetiva da Guarda. Isso consta do nosso plano de trabalho, é uma das prioridades e aos poucos nós vamos estar fazendo isso, acredito eu, no espaço de tempo mais curto. A Viviane Aguiar também nos encaminhou um e-mail dizendo o seguinte, moro na rua principal do Jardim Kennedy 1, e depois que terminou a obra de asfaltamento da rua Mucovita, acho que é isso, viu, Viviane, que liga o bairro à rodovia do Contorno, nossa rua, diz ela, virou travessia de caminhões, carretas e carretas maiores. Tem uma empresa próxima ao posto de gasolina do Parque das Nações que seus caminhões passam por aqui o dia todo. Detalhe, algumas vezes em alta velocidade, além de prejudicar o asfalto, a estrutura de nossas casas, ainda tem a alta velocidade que é muito perigosa, pois temos muitas crianças. Desde já, obrigado, diz a Viviane Aguiar. Fica aí nosso compromisso de ir lá em loco avaliar e verificar a real situação da via. O Jerônimo ligou para a gente, vejo o senhor com bons olhos, agora a GM irá trabalhar na segurança pública, já a gente vai estar falando um pouco sobre isso. O Dirceu ligou para a gente, obrigado, vou fechar esse bloco com a pergunta do Dirceu, que diz o seguinte, não é hora da associação comercial, sindicato dos bares e restaurantes, sindicato dos hotéis, ajudarem na manutenção das câmeras de segurança, que é o nosso assunto anterior aqui. Já já a gente volta e não sai daí no Hora da Verdade de hoje.